pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Química Detona. Agora faremos exercícios a respeito de classificação de carbonos. Na verdade, um único exercício. Mas antes de mais nada, vamos ficar atentos à representação orgânica. Até o momento, o que nós vimos? Aqui você tem uma molécula com 3 átomos de carbonos, sendo um carbono que é primário, porque está ligado a um único carbono. Esse carbono aqui já é secundário. Por quê? Porque ele está ligado a dois átomos de carbono. E nós temos ainda este outro carbono que também é primário, porque está ligado a um único átomo de carbono. Pois bem, não é necessário ficarmos sempre escrevendo os carbonos e os hidrogênios que fazem parte de uma molécula orgânica, no caso. Portanto, o que nós costumamos fazer? Nós costumamos representar com figuras geométricas. Sempre que você tem uma figura qualquer, né, você tem que os vértices dessa figura são carbonos e também as suas extremidades. Por exemplo, esta ponta aqui é o átomo de carbono desta ponta. Esta outra ponta é o átomo de carbono da outra ponta, né? E aqui você tem um vértice, né? Uma quina que representa exatamente o átomo de carbono que está no meio. Portanto, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aí você representa apenas a ligação entre carbonos, tá vendo? Duas ligações entre carbonos. Duas ligações entre carbonos. Tudo bem, pessoal? Você pode perguntar também, cadê os hidrogênios? Os hidrogênios são ocultos quando representamos uma molécula com figura geométrica. Então, nós deixamos os átomos de hidrogênio de forma oculta. Por exemplo, nesta extremidade aqui, eu tenho um átomo de carbono. Tenho representada a ligação com outro carbono, porém os outros 3 hidrogênios não estão representados. Não tem problema nenhum. Fica subtendido que as outras 3 ligações acontecem com hidrogênio. O único átomo que eu posso deixar as ligações dele ocultas são as ligações carbono e hidrogênio, ou seja, só para o hidrogênio eu posso deixar oculto, para nenhum outro. Tudo bem, pessoal? Então o hidrogênio eu posso deixar oculto, os outros não, de jeito nenhum. Combinado? Tá? Então vamos para o nosso exercício, que envolve inclusive representações desta forma. É um exercício que caiu no Enem, e este tipo de exercício vira e mexe aparece nos nossos vestibulares. Vamos para o exercício? Vamos lá! Bom, pessoal, o nosso exercício Enem diz o seguinte: as moléculas de nanopútians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Fórmula estrutural é o que nós estamos vendo, né, até o momento aí, sobre moléculas orgânicas. Ou melhor, nós estamos representando, né, as nossas moléculas do ponto de vista estrutural. E aí vem a pergunta. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Vamos a ela. Olha só, pessoal, esta molécula é o Esta molécula aqui é o nanokid, ok? Ela é o nosso nanokid. E aí o que acontece aqui, né? Olha a pergunta, em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Um carbono quaternário é aquele que é ligado a outros 4 átomos de carbono. Então toma bastante cuidado, viu? Porque quando você olha essa região aqui, ó, tá vendo? Esse carbono em que eu tenho um apontador, este carbono aqui ele é terciário, porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono, certo? Um outro cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, aqui é um carbono e aqui é outro. Eu não consigo partir de uma ligação simples e pular para uma dupla sem que eu tenha um carbono no meio. Ou pular para uma tripla, como é o caso aqui, né? Sair de uma simples e pulou para uma tripla. Isso não acontece do nada.
ou seja, é um indício de que aqui existe um átomo de carbono, certo? Este carbono aqui, ele é secundário, ele está ligado a 2 átomos de carbono, certinho, pessoal? Então, vamos lá, né? Qual parte do nanokid possui um carbono quaternário? Se você observar as mãos dele, bem aqui, ó, esse carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Portanto, nas mãos do nanokid, você tem o quê? Você tem um carbono quaternário. E ali nós temos, então, né, um carbono que possui 4 ligações em outros átomos de carbono, certo? Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um carbono primário, porque está ligado a apenas um. Este aqui, ó, é um carbono primário, porque está ligado a apenas um. E esse aqui que eu estou com o mouse, né, faz com que ele seja primário, 2 secundário, 3 terciário. Portanto, esse carbono que eu tenho apontador é um carbono terciário, tá? Então, apenas nas mãos do nanokid eu tenho um carbono quaternário e desta forma matamos aí a nossa questão do Enem assinalando a letra A. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado e que você tenha entendido. Aguarde os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!